Então vamos lá, gente. Então, como manda aí o figurino, né, de aulas, uma sequência grande de aulas, né, 10 aulas, 5 vão ser comigo, 3 com a Mara, uma com a Janina e uma com a Jaciara. A gente tem que fazer um resuminho, né? Fazer um resuminho básico do que a gente viu, né? Isso aqui foi da nossa primeira aula, eu vou passar rapidamente aqui. Pronto, aqui. A gente vai ver, a gente viu todos esses tópicos na última aula, né? Que vocês estão vendo passar rapidinho. E cumpre a gente fazer um pequeno resumo, né? Com o qual a gente terminou a aula para a gente situar, sobretudo quem não esteve na última aula, ou quem não pôde acompanhar por completo, problemas de internet, etc. Bom, a gente trabalhou primeiramente o rótulo crioulo, né? Então, o quiol do Açá é conhecido como uma língua crioula, as pessoas ouvem isso por aí, enfim. E esse é um termo que nasceu antes, né? Antes dele entrar na linguística. A linguística é uma ciência relativamente nova, né? Mas antes de entrar tanto na linguística quanto nos estudos linguísticos que precederam a linguística em si, no início do século XX, esse termo era um termo que já era utilizado há séculos para, inclusive, designar coisas diferentes, um pouco diferentes, mas sempre com um certo fio condutor específico. E, bom, esse termo, como a gente viu na última aula, ele era diretamente ligado às ideias racistas que justificavam a barbárie da escravidão, que era a base econômica do imperialismo. Sem escravidão não poderia haver imperialismo, revolução industrial, enfim, tudo isso que aconteceu séculos depois a partir desse processo de acumulação de riqueza e por consequência, acumulação de poder. E esse termo, como a gente viu, numa perspectiva mais ampla, passou a designar coisas como incompletude, corrupção, deformidade, impureza, diferença. Era sempre ligado e que eram ideias ligadas a tudo que era proveniente da colônia, das colônias. E aí, na linguística, esse termo, séculos depois, vai designar línguas nascidas nesses contextos multilingües e a partir de um chamado contato abrupto. Né? A situação excepcional, abrupta, foi a situação da, é, da escravidão em massa. A escravidão já havia ocorrido em outras situações na história, logicamente, mas com esse tamanho, né, com esse volume, né, você tem diásporas, né, de pessoas sendo retiradas de suas terras natais, sendo trazidas para serem forçadas a um trabalho e suas gerações subsequentes, né, ao custo de vidas humanas e muito sofrimento. Isso que é a parte, digamos, excepcional. Agora, na parte linguística, né, ter todo esse ambiente proporciona contextos multilingües, né, e ambientes de contato. Isso fez com que essas línguas nascessem. Né? Contextos de contato fazem com que línguas passem por processos de variação, e variação precede mudança, obviamente. Bom, vamos lá para o próximo slide. Às vezes ele dá uma demoradinha para passar. Pronto, acho que foi. Bom, então aqui, como é que a gente combinou na última aula? Então a gente joga fora esse termo? Não, a gente ajusta esse termo, porque de qualquer forma a gente vai se referir à literatura, por mais, inclusive a literatura crítica a esse termo e seus desdobramentos de significado, seus desdobramentos para a própria epistemologia dentro da linguística. A gente joga fora completamente? Não, a gente ajusta e combina. Bom, como é que a gente vai considerar esse termo aqui? Apenas em sua dimensão sócio-histórica. Então, quando me referir a esse termo, eu vou me referir só à sua dimensão sócio-histórica. O que isso quer dizer? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o termo línguas crioulas, ou essa parte, né, ou seja, como algo excepcional,
não se sustenta em termos, por exemplo, tipológicos ou através dos dados, empiricamente, como eu tô descrevendo aí. É, você não tem nenhuma justificativa, de fato, forte, que não tenha suas fragilidades, para dizer, olha, essas línguas de fato são diferentes. Olha, tipologicamente, enfim, elas não têm nada de diferente. Elas nasceram em contextos de contato, e contextos de contato levam à mudança, podem vir a, fazer com que línguas diferentes venham a nascer, assim que línguas nascem, né? Um dos fatores que induzem a mudança linguística é justamente o contato linguístico em um ambiente multilingüe. Então, nesse sentido, no sentido propriamente linguístico, o que você teve é, digamos, o exagero, a reunião desses fatores em certos momentos do tempo que induziram a mudança, mas isso é algo que, enfim, você observa em outros momentos, talvez com menos intensidade, por conta aí digamos, da massa crítica que esses momentos representaram. Então, empiricamente, nada sustenta um tratamento excepcional por parte da linguística, né? E esse tratamento é através desse tratamento que essas línguas vêm sendo concebidas e explicadas. Então, aqui resumindo e relembrando toda a nossa postura crítica em relação a esse termo, né? E o ajuste aqui para a gente poder entender do que a gente está falando durante o decurso das nossas aulas. Vamos lá. Bom, línguas mudam em contexto de variação, uma ecologia, ou seja, um ambiente, né, multilíngue, acelera a variação, e variação precede mudança através do tempo. E veja bem, a gente está falando de um contexto, né, o nascimento do guianense lá no século XVII, conforme as nossas fontes apontam, no final do século XVII, você tem a primeira geração, você tem aprendizes adultos produzindo dados linguísticos com maior variação. Eu estou usando todo esse linguajar técnico, né, dados linguísticos. O que é um dado linguístico? É a gramática que você está produzindo. Né? E essa gramática, por você ter aprendido por essa população, esses falantes, vamos lembrar, de línguas nigero-congolesas, várias, vão tentar aprender certas variedades do francês do século XVII, e, logicamente, por serem adultos, né, adultos, não crianças, mas adultos já, que não estão em fase de aquisição, aquela fase lá na infância em que a criança, a partir do estímulo, digamos, natural, na convivência com seus pais e sua comunidade, depreende uma gramática de uma língua e passa a falar uma língua. Quando você é adulto, digamos, você não adquire, você aprende uma língua, porque você vai passar a utilizar recursos que não são os mesmos recursos que você utilizou para, digamos, adquirir a sua primeira língua lá na sua primeira infância. Então, essa gramática, que eu estou querendo dizer, essa gramática que vai ser produzida por falantes adultos, vai ter um certo grau de variação. Por que ela vai ter um certo grau de variação? Porque ela está sendo produzida por adultos, falantes adultos, né? Num contexto de uma certa pressão, você tem que aprender rapidamente o francês ali, né? Nessa situação bastante forte, tensa, que tem seu peso, e, ao mesmo tempo, você já fala uma ou mais línguas. E a sua primeira língua, logicamente, afeta o aprendizado de uma segunda língua, terceira língua, enfim, quando você já é mais adulto. Então, de fato, a gramática, essa primeira geração de aprendizes, ela vai ter um certo grau de variação. Isso é comum, isso é normal. Okay? E a gente também falou um pouco da noção se discutiu, né, a noção entre língua e dialeto, ou língua e variedade, né, num linguajar um pouco mais recente, a fronteira entre língua e dialeto. Ou seja, o que é língua, o que é dialeto, como é que a gente delimita isso? A gente viu que critérios somente objetivos nunca são completamente satisfatórios, e eles podem levar a uma certa confusão. E o que a gente tem que levar em conta, além desses critérios ditos objetivos,
são critérios que a gente está chamando de subjetivos, que envolvem a dimensão política, sociopolítica, de reivindicação de uma certa comunidade de fala como identificada em relação a uma certa língua. Porque o que a gente passa a falar aí é não só da língua em si, da sua tipologia, da sua parte interna, mas ao que ela está associada culturalmente também. Então, você tem que considerar, geralmente, definições, ou pretensas definições um pouco mais satisfatórias são aquelas que vão levar em conta esses dois aspectos, os aspectos não só, claro, objetivos, você tem que ter alguma diferença para ser reivindicada. Então, como é que essa diferença ela vai ser, digamos, valorada, ela vai ser negociada? Através de fatores subjetivos e políticos, a partir do momento que uma certa comunidade fala, reivindica a identidade daquela língua. Olha, não, essa nossa é língua, tá? Não é variedade, enfim. A gente discutiu rapidamente com um exemplo homólogo aí, que é o exemplo do nosso galego. Galego, que é uma língua que a gente viu que é muito semelhante ao português. E aí aqui eu fiz uma pequena, vou fazer um pequeno jogo aqui com vocês, enfim, mostrar alguns dados que eu estou apresentando de maneira muito informal para vocês, sem um linguajar, digamos, de linguista, mas veja bem, quando você pega critérios objetivos de maneira arbitrária, é isso que eu estou trazendo para vocês, e tenta, a partir de critérios somente objetivos de maneira arbitrária, falar que certo registro está mais próximo do que outro, portanto, isso aqui é a variedade de uma mesma língua, isso aqui é língua diferente. Se você tenta fazer propor a sua definição a partir desse tipo de mecanismo somente objetivo, invariavelmente a gente cai em algumas pegadinhas, em algumas coisas que não deveriam acontecer. E eu trouxe para vocês rapidamente aqui alguns exemplos. E eu estou comparando português brasileiro formal, PB, por favor, gente, PB não se refere ao estado da Paraíba, PB de respeito a português brasileiro, um abstrato português brasileiro, que a gente sabe que essa variedade em si não existe, né, como uma coisa só, mas reúne uma série de outras variedades, né, dado o número de falantes no Brasil de português. O galego, que a gente falou na última aula, digamos um chamado português brasileiro informal. Enfim. Então, o primeiro você tem, nós vamos caçar uns ratos, ok? O equivalente em galego é imos caçar uns ratos, segundo o Google Tradutor, tá, gente? Então, se alguém aí for douto em galego e isso aqui tiver errado, enfim, culpa é o Google Tradutor. Bom, português brasileiro informal, vamos caçar uns ratos. Ok, então eu peguei aí três características tipológicas bem arbitrárias, por exemplo, a possibilidade de não ter um sujeito pronominal, por exemplo, a possibilidade de ter ou não ter um S no verbo, que é, digamos, a flexão do verbo, né, a parte material, fonológica, e também a flexão ali de plural do objeto, por exemplo. Ok? Então, peguei esses três critérios, e a gente vê que, por exemplo, português brasileiro formal, ele não está sem um sujeito pronominal, ele tem um sujeito pronominal. Então, botei, ele não pode, não está sem sujeito, né? Ok. E aqui, bom, esse é o português formal, não é? Mas a gente vê que não é o formalíssimo, talvez um formalíssimo seria nós caçaremos uns ratos ou algo desse tipo. Bom, continuando, você tem o S do verbo, ok, o S do objeto, ok, então você tem ali material fonológico na flexão. No galego você tem os três, pode vir sem sujeito, pode vir, vem com S e vem com S do objeto. Já o português brasileiro informal, ele não, ele pode vir sem sujeito, ok, mas ele ali não tem o S do verbo, não tem o S do objeto, então você perde material fonológico nessa flexão. Bom, olhando somente de maneira objetiva, pegando arbitrariamente essas três características tipológicas, que a gente tem é o seguinte, a gente pode dizer, então, que o português brasileiro formal é mais próximo do galego, porque eles têm mais semelhanças do que o português brasileiro formal com o português brasileiro informal. O que separa o português brasileiro formal do galego é uma diferença, mas o que separa o português brasileiro formal do informal são duas diferenças. Então, o português brasileiro formal é mais próximo de galego, enfim. Claro, aqui é um exemplo
exagerado e completamente reduzido, né? Ninguém publicaria isso aqui. Você teria, se você quisesse fazer algo nesse sentido, quando se faz algo nesse sentido, pegam-se características arbitrárias, né? Mas você tem 10, 15, 20, 30 características tipológicas. Mas por esse pequeno exemplinho aqui que eu bolei, você vê que se você utilizar somente uma caracterização, uma definição objetiva, as coisas, digamos, não refletem a realidade, né? Então, então por que o galego é uma língua distinta, informal, somente pelos nossos dados aí objetivos, não refletiriam essa realidade? Bom, é claro, como eu falei várias vezes na última aula, fatores externos. O galego tem uma identidade cultural, sociopolítica, falado por uma comunidade de falantes, é, é, é reivindicado por uma comunidade de falantes que interpretam essas semelhanças e essas diferenças, os fatores internos às línguas, ainda que bem poucas, como a gente viu ali naquele exemplo que eu li para vocês lá de um site de uma prefeitura da Galícia, que é bem semelhante ao português. Inclusive, lá nas estatísticas do vídeo que eu postei lá no nosso canal do YouTube, o pico de visualizações é justamente no momento que eu leio em galego, né? Eu vi lá que as pessoas gostaram muito dessa parte, né? Devem ter compartilhado bastante, em que eu leio, né? E demonstro aqui meu galego perfeito, né? Bom, voltando aqui ao que a gente estava falando, a negociação dessas diferenças, né? Da percepção dessas diferenças, sempre está associada a elementos como identidade cultural e sociopolítica, né? Então, a gente pode fazer essas perguntas. Quão diferentes dois falares, dois registros, têm de ser para serem considerados línguas? Quão semelhantes dois falares, dois registros, têm de ser para serem considerados dialetos ou variedades de uma mesma língua? Ok, você vai ter diferenças, você vai apontar diferenças e elas vão ser negociadas de certa forma por uma certa comunidade de fala. E essa balança que vai dar, né, pelo menos o limite entre línguas e variedades. É óbvio que você pode levar em conta outros aspectos que não levem tanto em conta essa parte mais social e política, mas, enfim, isso vai ser sempre melhor você ter certas considerações que, claro, levam em conta o que acompanha a variação nas línguas. Línguas mudam porque você tem, sobretudo porque você tem encontros, você tem contato, você tem isolamento também. Então, línguas mudam de acordo com a história dos seus falantes. Então, é óbvio que na hora de você tentar fazer quaisquer definições nesse sentido, você vai ter que levar em conta os seus falantes, né? Características como identidade cultural, sociopolítica dos seus falantes. Tá? Bom, continuando, agora entrando um pouco, perdão, no nosso tema em si. Bom, a gente já falou que o creol do Açá é uma língua crioula de base francesa. O que isso quer dizer? Né? É uma língua que é uma variedade de certas variedades do francês, né, que se deu numa certa situação de contato linguístico. E essa situação, né, ela foi semelhante por todo chamada todos os chamados territórios que foram invadidos pelo imperialismo francês. Então, você tem aí bolinhas vermelhas nesse mapa, que eu tirei, a minha fonte é apics.com, apics.com, é uma grande base de dados que tem como característica agrupar línguas que estão dentro dessa categoria, recebem esse rótulo historicamente de línguas crioulas, né? Esses pontinhos, essas bolinhas vermelhas, são as línguas crioulas de base francesa que eles têm lá na base de dados deles. Então, você tem, veja aí, aqui no nosso seria o guianense, veja que você não tem nenhuma separação entre o guianense e o queol, enfim, é como se fosse uma coisa só. Aí aqui você tem aqui as Antilhas, né? Então você tem ali Martinica, Guadalupe. Aqui você tem o haitiano, que é uma língua, uma das melhores estudadas. Você tem um grande número de falantes de haitiano. Você tem aqui na Louisiana,
no território dos Estados Unidos, que outrora foi francófono. Aqui no Índico, você tem a região das Ilhas Seychelles, Ilhas Maurício, enfim, e aqui também nessa parte aqui da Oceania. Então, por onde você teve imperialismo francês, você teve isso acontecendo, e você tem esses registros dessas línguas. Está completo aqui? Não, não está. Você pode citar o Creole do Assá, você também pode citar certas variedades de crioulo de base francesa na Venezuela também, né? Então, isso aí não está completo. Não está completo por quê? Porque não tem tantos trabalhos assim, né? Vocês aí que estão no canal, que foram lá no canal, clicaram lá no nosso primeiro vídeo, vocês viram que eu deixei na descrição uma série de trabalhos que nós, aqui do Laboratório de Línguas, produzimos, né? Então, tem trabalhos que falam sobre o QOL. Essa é a nossa contribuição. A contribuição de outros autores também há contribuição de outros autores, sobretudo também autores que publicaram em inglês, né? Falando do QOL do Assá, ou nomeando o QOL do QOL, que a gente chama de QOL do Assá, com outros nomes, como o crioulo amazônico, Amazonian French Creole, enfim, você tem vários nomes, né, que acabam recebendo, que se referem à língua falada pelos Galime-Maruorno e pelos Caripuna, no território brasileiro. Né, a gente tem aqui, por essa grande base, a gente não tem, enfim, só tem o guianense aí. Essa bolinha aqui é só o guianense, não tem o que é o do Assá, por enquanto, creio eu, né? Bom, então você teve aí crioulos de base francesa nas Américas, né, nos Estados Unidos, Caribe, América do Sul, no Oceano Índico, na Oceania, né? Aqui o nosso trabalho, o foco vai ser no QL do Assá e no guianense. Guianense nem tanto, né, gente, mas mais no QL do Assá, mas eu vou pontuar algumas diferenças quando a gente estiver falando de gramática um pouquinho mais adiante, apenas algumas diferenças. E o QL do Assá, obviamente, ele é derivado do guianense, né? Você teve essa diferenciação acentuada no século XX, porque você passou a ter uma maior presença, a fronteira foi delimitada ali no Rio Oiapoque, passou a ter maior presença do Estado brasileiro, e aí você teve um isolamento, né, a partir desse período, que propiciou uma deriva, né, propiciou uma mudança, né, dessa língua. Não sou eu que não sou o primeiro a falar isso, você tem outros autores que falam isso, como Ferreira, 2010, enfim, você tem vários autores que falam, alguns autores que trabalham com o Dossá, que levantam essa hipótese, que é a mais óbvia, né? E a partir desse momento passa a ser língua, digamos, de identidade, enfim, dos povos distintos, Caripuna e Galibi-Manorva, que estão em processo, né, de construção, digamos, étnica, digamos assim, né? As fontes a que a gente tem acesso falam muito desse processo, e logicamente língua está atrelado à cultura, e logicamente isso vai ter um papel, né, durante o século XX. Isso que a gente vai ver em alguns mais detalhes aqui durante a minha explanação. Bom, mas vamos voltar lá no finalzinho do século XVII, entender mais ou menos como é que se deu a história de Cayena, né, ou a história da Guiana Francesa, né? Segundo, essa é a minha fonte aqui, tá, gente? Jacob Sparkvall, tá? Para essa sequência aqui. Você tem, em 1654, os holandeses chegam com judeus falantes de português, né? Em 1664, os franceses invadem. Em 67, você tem uma ocupação britânica. E aí, bom, aí você, nesse ataque, esses judeus portugueses teriam fugido, morrido ou se exilado no Suriname, que traria algum impacto linguístico para a região. Isso é controverso. Alguns dizem que teve um impacto, sim, né, que as pessoas que estão ali nesse primeiro momento, digamos, de nascimento dessa variedade, teriam um grande papel. Inclusive, isso até suscita algumas teorias, como de um grande linguista, né, o Salikoko Mufueme, que é um linguista que fala de ecologia linguística, né, ele fala do princípio fundador, né? Então, todo mundo que estava ali, essa comunidade que estava aí nesse primeiro momento, tem
os impactos mais profundos, digamos, na moldagem dessa língua, dessa variedade que está nascendo. Então, isso é um pouco. Tem autores que dizem que vai ter uma certa influência, outros dizem que não vai ter muita influência, isso é controverso, tá? E aí parte dos escravizados, das pessoas escravizadas falantes de Guibê, né, de línguas Guibê, e não só línguas Guibê, e também isso é um ponto também, tem autores que falam que teve grande influência, outros vão dizer que não teve muita influência, né? Mas você tinha pessoas que eram falantes dessas línguas, eles teriam sido substituídas por escravizados das Antilhas Menores, né? Falantes já de um crioulo de base francesa. Então tem todo um jogo, né, de influências. Será que o português falado por esses judeus portugueses influenciou ali nesse início? Será que você teve realmente um papel muito preponderante dentro das línguas nigero-congolesas, ali dentro delas, os falantes de Guibê teriam tido maior influência? Será que os falantes das Antilhas Menores, que já falavam um crioulo de base francesa, né? Será que quando essa leva de escravizados chegou, será que ela teve grande influência no shape da língua, na forma da língua? São questões que você vai ter autores que vão falar que sim, autores que vão falar que não, não vou entrar muito nessa discussão dos detalhes. Se vocês quiserem as referências completas, inclusive todas as referências completas que eu utilizei para construir esse material vão estar ao final da minha quinta aula, então vou colocar lá tudo junto. Por enquanto, eu dou aqui a citação menor, né, com o sobrenome e o ano da publicação, mas se alguém quiser a referência completa, pode me procurar no grupo, enfim, que eu dou a referência completa, tá? Mas voltando aqui, gente, então você vai ter essa disputa, digamos, acadêmica de narrativas sobre quem teve mais influência sobre essa primeira geração, digamos, de aprendizes. Bom, em 1676 você teve uma ocupação holandesa, mas desde então, a não ser uma breve ocupação portuguesa aí no início do século XIX, né, no contexto das guerras napoleônicas, a, a Guiana Francesa foi da França. E você teve aí entre 1841 e 1900 a questão do contestado, né, a questão aí da área neutra entre o Oiapoque mais o sul e a área neutra entre o Oiapoque mais o sul e o Araguari mais perdão, o Oiapoque mais ao norte e o Araguari mais ao sul, tá? Fora isso, você vai ter presença francesa, tá? Então, esse é, digamos, um resumão. A gente vai dar umas pinceladas em alguns momentos que são mais importantes e parear esses momentos, esse desenvolvimento histórico de suas populações com a ecologia linguística que impacta diretamente a formação do Queol do Assam. Okay? Bom, a gente está falando especificamente, então, assim, de que, digamos, influenciadores aí nesse sentido, né? Você tem falantes de línguas guibê, você tem falantes, né, de crioulo de base francesa aqui das Antilhas Menores, né? Que vão jogar algum papel importante em alguns momentos na formação desse guianense, que vai vir a ser, digamos, a base para a diferenciação que a gente vai vir chamar de Queol do Assá, séculos depois. Tá? Bom, só para vocês terem uma ideia, localizarem no mapa, que a gente tem aqui, quando eu falo de oeste da África, é mais ou menos essa região multicolorida. Aqui, que grosso modo, né, são as línguas que a gente chama de nigero-congolesas, né, que envolvem não só envolvem línguas Banto, Kwa, enfim, mas também você tem grande influência, né, das línguas chamadas línguas Guibê. Né? Então, só para vocês se situarem, dessa região aqui, são falantes, né, de línguas dessa região aqui, do oeste da África. Essa região aqui é super multicolorida, tá bom, gente? Bom, agora, essas pessoas, num determinado momento, elas vão ter que aprender as variedades do francês com as quais eles têm contato. E eu vou vou passar de maneira mais detalhada adiante sobre, bom, esse francês, né? A gente acha que era o francês formal,
padrão com qual essas pessoas tiveram. Então, pressupõe-se que era um francês assim com flexões, paradigmas flexionais completos. Bom, a gente tem indícios que não era bem esse francês, assim, digamos, padrão, com qual esses primeiros falantes, criadores do guianês, tiveram contato. Então, vamos nos concentrar em 3 personagens aqui, né? O adulto escravizado, né? O francês escravizador, né? Você tem aí esses 2 personagens que vão entrar em contato. Então, você tem o adulto, que ele é falante de línguas, né? Eu não vou entrar no detalhe de quais línguas, mas são línguas que não têm nada a ver com o francês. E ele é falante dessas línguas como L1. Lembrando, L1 é primeira língua, tá, gente? Então, vamos falar de L1, primeira língua. Aquela língua, ou aquelas línguas também, né? Que você aprende quando você é criancinha, né? Com seus pais, enfim, com a sua família. Eles vão ter que aprender rapidamente, né? Certas variedades do francês do século XVII, de pessoas que as falam como primeira língua. Então, essa é a natureza, esse é o perfil dos dados linguísticos a que esse primeiro aprendiz vai ter acesso. Então, esse adulto recebe o input. O que é input, gente? Lembra lá, quem é um pouco mais velho, né, do videocassete, né? O input é por onde entra, né? Por onde entra. Então, ele recebe esse input de dados linguísticos, ou seja, o francês, essas pessoas falam, né? Com a qualidade de um falante de L1. Só que ele está aprendendo essa língua como falante de L2, como segunda língua, né? A língua que ele está aprendendo adulto, ou mais rapaz, enfim. Bom, isso logicamente vai ter um impacto no tipo de gramática que ele vai produzir, um impacto comum em situações desse tipo, né? Fora desse escopo, fora desse tipo de exemplo, em situações em que você tem que se mover, que você tem que se mudar para um outro país e aprender rápido uma língua que não tem nada a ver com a sua primeira língua e você só tem essa saída, você vai produzir uma certa gramática que vai variar dessa língua que é o seu alvo. Vai, naturalmente. Não há nada de excepcional nisso. Bom, e com o passar do tempo, a situação continua, né? As pessoas estão lá, estão no cativeiro, estão lá numa situação, nessa situação de prisão, né? E elas começam a ter filhos, elas têm filhos, né? Você tem crianças. Também, em alguns casos, você tem crianças sendo trazidas também, ou jovens, mas você tem crianças nascendo, e a partir desse momento, com o passar das gerações, esses falantes, né, eles passam a ser expostos não somente às línguas que seus pais falam, né? E a gente pressupõe que você tenha um ambiente multilingüe de línguas que não se entendem também, dentre essa população escravizada, né? Você tem falantes de variedades, você tem essa criança sendo exposta à gramática dessa variedade nascente do francês, né? Como primeira língua, né? Ali desde criança. E com outras línguas também ali, concorrentes, enfim. Pelo menos nas primeiras, digamos, isso é mais intenso, creio eu, nas primeiras gerações, né? Então você tem o que o Michel de Graaf, chama de cascata de aquisição, segunda língua adulto, primeira língua criança. Então você tem uma espécie de cascata. Você tem os adultos, eles aprendem francês, produzem uma certa gramática, que tem uma certa variação, e essa gramática vai servir, por sua vez, de input para as crianças, né, que vão estar expostas como primeira língua. E aí, quando você é exposto como primeira língua, é aí que acontece muito das inovações que são comuns na variação linguística e na mudança de línguas. Línguas mudam porque a inovação faz parte da aquisição. É normal. Se as línguas não variassem, se isso não fizesse parte da natureza de como a gente adquire línguas, a gente falaria uma língua só, e a mesma língua desde sempre, desde a primeira vez que os seres humanos abriram a boca para falar algo, para expressar algo que a gente pudesse chamar de língua natural humana, né? Então, com o tempo, o que você tem? Essa nova língua, essa variedade do francês, que vai receber depois o rótulo de guianense, enfim, vira língua franca, e essas línguas, né, do oeste da África, elas tendem a desaparecer ou virarem segunda língua, né? Mas aí isso também vai depender de fatores externos, de fatores políticos. Como a gente vai ver,
né? Fora essa pressão em si, de você ter uma língua franca, uma língua franca é uma língua que tem um certo status de prestígio, né? E, ao mesmo tempo, políticas agressivas, né, de extermínio linguístico, como a gente vai ver para o Keol do Assá no século XX, a gente vai ver isso, proibição com castigos físicos para quem falasse o Keol, por exemplo. Nesse sentido, bom, eu não de fato, não conheço o suficiente, né, esse primeiro momento em termos políticos, para poder dizer se foram proibidos ou não. Mas o fato é que você tem ali um ambiente perfeito para que isso virasse uma língua franca, como virou. Você tem fontes dizendo que rapidamente virou a língua da colônia, virou a língua de Cayena, da Guiana Francesa. Né? E a gente está falando de cascata, né, porque você tem um fluxo, né, e você tem novas levas de escravizados que não necessariamente são dos mesmos lugares e falam as mesmas línguas. E ao longo de, sei lá, quase 2 séculos, que acabam por sempre reiniciar o processo. Então você tem sempre uma espécie de panela de pressão, de variação, que induz a mudança. Tranquilo, isso não tem nada de excepcional. Quando eu digo isso, para quem é linguista, para meus colegas que são linguistas que estão me assistindo agora, eu estou querendo diferenciar das visões da criolística que geralmente relegam o nascimento dessas línguas a transmissão interrompida, transmissão anormal, aprendizado insuficiente, ou coisas desse tipo. Enquanto que a variação que a gente identifica, ou pelo menos os dados empíricos mostram, os pouquíssimos que a gente tem, mostram para a gente, né, e as indicações históricas mostram para a gente que essas pessoas simplesmente estavam gerando uma variedade que era fruto, né, do ambiente delas. E esse tipo de ambiente, que tem multilinguismo, levas de pessoas de outras regiões sempre chegando, enfim, leva a variação, e variação leva a mudança. Né? Então você tem uma pressão sobre os mecanismos de mudança, e isso é natural, faz parte das histórias das línguas. Né? O latim virou português, italiano, francês, enfim, várias línguas neolatinas, a partir de isolamento, a partir de pressões de contato, a partir dos mesmos mecanismos, né? Claro, com facetas próprias, mas a partir do mesmo mecanismo. Afinal, essas pessoas que falavam latim, depois seus descendentes passavam a falar português, espanhol ou francês, e esses falantes de línguas do Oeste da África que passaram a falar francês e uma certa variedade do francês, eram pessoas que eram dotadas da mesma capacidade linguística, né? Bom, indo mais adiante, relembrando um pouco, né? Então, comunidades multilingües no mesmo ambiente, mas necessidade de adultos em aprender a língua do sequestrador de maneira rápida. Isso é igual a um ambiente perfeito para a variação e a mudança linguística, tá bom? Então, o que eu quero aqui é construir uma narrativa, uma argumentação, né, que se baseie na ideia de que, bom, línguas crioulas são fruto de variação e mudança, assim como qualquer outras línguas. Ainda que eles estejam ali, digamos, num certo ambiente que pressiona o aparecimento de maneira bastante rápida, inclusive. Né? Bom, e aí, falando um pouco dessa data de nascimento, línguas não têm certidão de nascimento, mas a gente pode ter uma ideia mais ou menos de quando essa variedade começou a ter uma certa autorreferenciação, né? As pessoas passaram a percebê-la como diferente. FGC, gente, FGC é como o Jennings e Piffender, 2018, chamam o French Guiana Creole, né? O Creole da Guiana Francesa, o guianense. Né? Então diz o seguinte, o guianense não existia em 1660, mas lá pelos anos 1700 era a língua nativa das pessoas nascidas na colônia. E citando Barrère, 1743, ou seja, Barrère era alguém lá, né, 1743, alguém ali, contemporâneo a essa época que afirma isso. Até que ponto Barrère está certo ou não, isso a gente não tem como dizer exatamente, porque ele não, pelo que eu saiba, né, perdão, eles não se referem a listas de palavras ou fazem nenhum tipo de estudo mais linguístico, né? Então, é isso que a gente tem. Até 1660 não existia, 1700 era a língua nativa das pessoas nascidas da colônia, aí, segundo Barrère. Tá? Bom, e aí, esse
essa língua, essa variedade nascente, vai ter comunidades de falantes que vão estar espalhadas e vão comungar, né, de um território que vai ter uma fronteira muito porosa por quase 2 séculos. Uma fronteira que mudou em alguns momentos da história várias vezes, né? Então eu trouxe um compilado para vocês aí dos principais tratados, eventos históricos, né, a partir daí da minha fonte Granger 2011, que dão uma ideia de como as disputas se deram nesses 2 séculos entre Brasil e Portugal, e depois França e Portugal, e depois Brasil, né? Como é que as coisas se deram? Bom, em 1713, lá o Tratado de Utrecht, né, o famoso Tratado de Utrecht, de 1713, dizia que, olha, a fronteira entre aqui a França e o Império Português, em Portugal, é o tal rio Iapoque ou Vicente Pinção. Olha aí, Vicente Pinção, deve ser o Vicente Pinzon, né, lá do século XVI, um espanhol que passou aqui pelo Oiapoque, você tem documentação dizendo que ele passou por essa região, e Japoque parece Oiapoque, né, gente? Então, assim, acho que os franceses na época tentaram dar uma mordiscada, digamos assim, numa partezinha do território, né? E falando que não está muito claro isso aí, não, Japoque, Vicente Pinzão. Tem o Caciporé, é o Caciporé, gente. Isso aí ele está querendo dizer que é o Caciporé. O Caciporé, para quem não conhece, é um pouquinho mais ao sul, ou seja, a Guiana Francesa ganharia um pouquinho mais de território. Depois Calçoene e, por fim, Araguari, né? Então você teve situações que eles foram mordiscando mais ao sul, porque, segundo algumas fontes da época, a ideia deles era ter acesso ao Amazonas. E o Araguari daria acesso ao Amazonas, Rio Amazonas, né? Então, em 1797, aí já no final do século XVIII, a partir do Tratado de Paris, você tem Rio Calçoene. Tá? Olha, o Rio Calçoene. Em 1801, 1802, um pouquinho mais ao sul, o Rio Araguari, através do Tratado de Badajoz e Amiens. Eu não vou entrar aqui nos detalhes das disputas políticas da época, né? Mas final do século XVIII foi um período relativamente um pouquinho conturbado na França, né? Revolução Francesa, enfim. Né? Então, esse vai e vem aí tem a ver com disputas que estão, obviamente, ocorrendo na Europa. Né? Então, em 1801, 1802, você tem aí uma mordiscada um pouquinho mais ao sul, né? Rio Araguari, Tratado de Badajoz e Amiens, vai regular isso. Entre 1809 e 1815, né, Portugal ocupa a Guiana Francesa. Lembrando, em 1809, a família real portuguesa já tinha devidamente picado a mula para o Brasil, né? Saiu de Portugal, veio para o Brasil, e invadiu a Guiana Francesa. Falou: agora aqui é tudo nosso, viu? Vou pegar a Guiana Francesa para mim. E aí você teve, aí em 1817, a partir de outro Tratado de Paris, é Oiapoque, tá, gente? Vamos voltar à vaca fria? É Oiapoque. Vamos decidir, é Oiapoque. Parem de tentar aí pegar um pedacinho do nosso território, é Oiapoque, ponto final. Só que você tem aí outras disputas e tal, que acaba culminando entre 1800 e 1900, você tem o que a gente chama de contestado, né, que seria um território neutro, ou que seria compartilhado. É o que torna, né, digamos, o status de fronteira porosa oficial. Uma fronteira que todo mundo passava, enfim. E nesse período também, aí, no século XIX, você também teve alguns momentos de descoberta de ouro na região do Oiapoque. Né? Você teve descoberta de ouro. O que isso faz? Você descobre ouro, vem um monte de gente, um monte de lugar. Pessoas da Martinica vieram, né? Tanto é que esse local, a Martinica, apesar do Caribe não ser, digamos, algo que faz parte do imaginário da população do Oiapoque hoje em dia, né? A gente não se sente parte do Caribe. A Martinica, que faz parte do Caribe, pessoas vindas da Martinica vieram no século XIX de outras regiões também em busca do ouro. Né? E aí, no final do século XIX, você teve uma contenda entre Brasil e França, né? Que é toda a história aí do Cabralzinho, Veiga Cabral, enfim, que acabou culminando aí numa arbitragem, né, neutra da Suíça, culminou no laudo suíço que disse: olha, gente, é Rio Oiapoque, ponto final. Então, vitória do Brasil. Nesse caso, né, foi vitória do Brasil, que o Brasil conseguiu, né, ter o território brasileiro mais ao norte possível. Então, foram aí
são 200, quase 200 anos de disputa. E dentro desse contexto, obviamente, né, se você tem uma fronteira que muda tanto, uma fronteira que recebe pessoas pelos mais variados motivos, pessoas fugindo de certas situações, pessoas querendo ouro, enfim, várias situações ocorrendo. Você teve, nesse meio do caminho, teve República do Cunani também, tentativa de você ter ali uma república independente ali naquela região. Então você teve uma série de eventos históricos que proporcionaram, né, falantes de línguas diferentes, e pessoas de origens diferentes convivendo ali sob determinadas dinâmicas durante um bom tempo. Tá? Bom, falando um pouquinho da ecologia linguística da região e olhando as fontes históricas às quais a gente tem acesso, né, Jennings e Pifander, 2015, eles sequer vão citar o Creole, né? Eles vão dizer, olha, você tem cerca de 60 mil pessoas que falam guianense, na Guiana Francesa, mais 4 mil no vizinho do Brasil. Opa, aqui está em português, né? Devia estar com S. Então tá. Brasil e Suriname. O número de falantes do guianense não é conhecido exatamente. Realmente não deve ser conhecido exatamente. Se o número de falantes do guianense não é conhecido, imagina do Queol. Sabe o número de pessoas que são caripuna, que são galibi-maruano, mas os falantes em si a gente não tem nenhum dado assim total sobre isso. Então, ou seja, essa literatura e outros também autores sequer mencionam a existência de um Queol, do Assal, ou dão qualquer outra nomenclatura. Né? Não é toda a literatura que faz isso. E uma literatura um pouco anterior, como por exemplo Ferreira, 2010, inclusive, olha só, faz uma proposta de segmentação, né? Você teria o caripuna e o galibi-maruano como sendo variedades de um Amazonian, né? De um crioulo amazônico, tá? Que digamos, seria irmão do guianense, né? E você teria, eles estariam todos ligados a um ramo da América do Sul, né? Que juntamente com os ramos das Antilhas, do haitiano também, lá da América do Norte, formariam um grande conjunto, né, de crioulos de base francesa. Então você tem, né, ainda que em algumas se usa esse nome mesmo, que é ou crioulo amazônico, enfim, se tem alguns nomes diferentes, não, às vezes se usa até a própria nomenclatura patuá, mesmo que a gente discutiu no última aula, que, enfim, poderia ser pejorativa, enfim, isso tem um certo debate, né? No caso do Queol, no caso de outros crioulos de base francesa, chamar de patuá não é algo pejorativo, isso depende de cada uma das situações, mas o que você tem é isso, né? Parte da literatura sequer menciona e parte da literatura diz que não, ele existe, tá? Mas creio eu, né, do que eu conheço, a maior parte da literatura não menciona Queol, do Assal, qualquer coisa assim, tá? Bom, recapitulando, então, o status de língua é algo prestigioso, né, para a comunidade de fala, como signo de demarcação de fronteiras também culturais, né? Daí você tem o galego tem algumas diferençazinhas, é um debate lá, é português, isso não é português, enfim, você tem aí a parte política sobressaindo, né, que eu chamo de fatores externos, como identidade cultural, parte sociopolítica, né, que vão interpretar esses fatores internos às línguas, né, o seu léxico, sua gramática, a partir de um certo viés de identificação. Tá bom? Bom, vamos dar uma olhada um pouco na história, né, dos ancestrais desses falantes do Queol do Assar. Né? Então, dando um pulo aí, a gente falou do guianense, né, lá no século final do século XVII, falou um pouquinho lá dos 200 anos de fronteira porosa, e agora ele está no século XX agora, mais ou menos, tá? Então, os falantes no Brasil são dois povos indígenas, para quem não sabe, Calibe-Maruano e Caripuna, que habitam terras indígenas que ficam no município do Oiapoque. Né? E muitas fontes indicam bastante diversidade linguística no século XIX e XX, né? Que moldou, né? Que precedeu as tendências de hegemonia do português
no século XX, tá? Dentro de um contexto histórico específico. Laval, 2016, vai dizer o seguinte: a partir de 1920, após a visita do Marechal Rondon à região, que o Estado brasileiro decide controlar mais sua fronteira estabelecida novamente sobre o Oiapoque. Este controle passa pelo domínio das populações ameríndias da região, que considera abrasileirar, então deseja desfazer os laços estabelecidos com os franceses e crioulos. Então você tem aí um processo no início do século XX de controle territorial maior. Uma vez que o Brasil garantiu que a sua fronteira ia ser ali, bom, agora aqui no Rio Oiapoque, o Brasil passou a ocupar territorialmente essa região. E o fato de ter indígenas nessa região foi uma grande justificativa, uma grande desculpa para que você tivesse uma ocupação territorial, de certa forma até militarizada dessa região. E veja bem, gente, você teve o Marechal Rondon chegando, enfim, isso fundou uma certa. Eles passaram, então, a ter políticas públicas, né, de abrasileiramento, como, por exemplo, além da proibição de falar de português, de falar o creol, falar qualquer língua que não fosse português, também uma certa referenciação, de certa forma exagerada, a símbolos nacionais. Né? Então, é comum até hoje, né, a gente ter uma grande centralidade cultural de elementos como hino nacional, 7 de setembro, coisas desse tipo, dentro da cultura não só indígena, mas da cultura do Oiapoque e do Amapá também. Né? No Amapá, por exemplo, eu que não sou daqui do estado do Amapá, é bastante impressionante que as pessoas sabem, além de saberem claro, a bandeira do Amapá, mas sabe a bandeira dos municípios, sabe o hino dos municípios, né? Isso remonta a todo um papel que essas ideias de civismo brasileiro tiveram para moldar a fronteira e delimitar a fronteira e delimitar também as influências que as pessoas que habitavam esse território agora definitivamente brasileiro, para frear as influências que essas pessoas tinham da Guiana Francesa. Né? Então, falar francês, enfim, ter costumes franceses. Né? Então, a partir do século XX, houve todo esse processo que é bastante conhecido de quem é da região. Bom, e aí você tem o que os comentaristas da época dizem, né? Então, Capiberibe, 2009, Artionca Capiberibe, na sua tese, citando o Nimão da Ju, que cita o Von Martius, né? Aí no início do século XIX, perdão, no início do século XX, ele vai dizer o seguinte: os índios do Açá não são nenhuma tribo, mas aquilo que Von Martius denominou Coluvies Gentium, sendo eles, aliás, o único exemplo de uma tal formação que observei até hoje. Segundo Cruz e Cristino, em 2005, o conceito de Coluvies Gentium é aplicado por Von Martius para uma situação em que há mistura de povos indígenas. Então, Coluvius Gentium seria gente misturada, algo desse tipo em latim, né? Com não-índios marginalizados pela sociedade brasileira. Disso resultaria a perda das línguas originais, indígenas, e a criação de um dialeto. Von Martius via a mistura de modo bastante negativo. E aí você vê, né, gente? Ele está citando Von Martius, está falando do Neumann da Ju, início do século XX, a ideia do purismo das coisas, né? O próprio idealismo, enfim, como mola mestra, como fio condutor da forma como das epistemologias que fundaram as ciências humanas, sobretudo, as várias ciências humanas do século XIX, século XX, passa sempre por isso, né? Passa sempre por essa ideia de que mistura é ruim, mistura, na verdade, é uma corrupção. E isso, tendo em vista que as ciências linguísticas e a linguística do século XX nasceu se reportando e pegando ferramentas de certas ciências, as ciências biológicas, né? Ela vai pegar também essa ideia de que mistura é ruim, mistura quebra, mistura faz com que as coisas desapareçam, faz com que as coisas sejam ruins. Né? Então, Von Martius, né, ao ser citado pelo Nimão da Ju, reverbera esse tipo de ideia que a gente referenciou na base lá do termo língua crioula, né, como nasce num contexto de dominação. E dominação, gente, não são só exércitos
invadindo territórios. Dominação é ideológica mesmo, né? E você tem os instrumentos de dominação ideológica. Tem não só a religião, mas você tem a política, você tem a ciência também. Isso pode passar, e passa de maneira desapercebida, despercebida, né? É, é, pelas pessoas que propagam essas ideias, né? Ou não, às vezes é de maneira bastante direcionada. E Von Martius, né, ele vê a mistura de modo bastante negativo, né? Então mistura, né, a características opostas à chamada civilização, porque tudo, basicamente, boa parte das ciências humanas durante esses séculos aí, né, tentavam estabelecer limites para a civilização, tendo uma ideia de que as sociedades tinham uma certa escala de civilidade, de progresso. Essa ideia positivista, que é a ideia do SPI, que é a ideia do Rondon, né? Essa ideia de que você tem ali uma gradação. E, lógico, então isso vai reverberar na linguística. Você também tem uma gradação entre línguas ditas complexas, selvagens, e tal, línguas que não são sofisticadas e tudo mais. Isso é tudo uma grande balela, isso não existe, né? Isso não tem uma gradação entre línguas avançadas ou não avançadas, ou povos avançados ou não avançados, no sentido geral e ontológico, né, da ideia. Então, eles ligavam, uma coisa bem europeia, bem ocidental, né? Ligar mistura a características chamadas opostas à civilização, como crueldade, belicosidade, ausência de sacramentos religiosos e das leis seculares, né? Então, veja que tudo vai sendo montado, você vai ter todo um pensamento ideológico sendo montado para a construção certas do que a gente chamou dos estados-nação, de exércitos centralizados, uma ideia de nações unificadas que falam uma língua só, que têm uma cultura só, que não permitem interferências, né, digamos, de culturas menores. Você tem todo um discurso, você tem toda uma argumentação super, entre aspas, científica que justifica, que tenta a todo momento justificar certas diferenças, certa ideia, né, ideia colonialista de supremacia. Ou seja, não, as coisas é porque a gente é diferente, a gente é melhor, a gente não mistura as coisas, enfim. Nós brancos, somos melhores, nós temos acesso a uma certa epistemologia de sistemas, vocês não, é tudo bagunçado. Enfim, tudo isso é um grande construto, né, que tem séculos, né, de vida. Bom, o Newman Jaju não chega a tanto, não é tão agressivo quanto o Von Martius, mas a mistura, segundo o Caperibe, visivelmente não lhe agrada. Então, assim, ele identifica alguns dos formadores desses grupos. Então, ele consegue identificar a mistura do quê? De Aruan, Galibi, Tutã, Maraon, Palicur. E conclui aí apontando outros formadores da seguinte maneira. A esta mescla de elementos índios já bastante complicada, juntou-se mais uma série de componentes de outras raças humanas, de disparidade ainda maior. Da Guiana Francesa vieram os crioulos, chineses, árabes e talvez ainda representantes de outros povos do Brasil, mestiços de origem índia, africana e europeia, além de italianos. Então veja, o Neumann da Ju, apesar de ter esse nome, ele era um alemão, né? Neumann da Ju, digamos, é um nome indígena que ele ganha, né? Ele era um alemão. Então essa ideia purista, essa pureza de raça como ideia de civilização é um pouquinho depois vai desembocar na Segunda Guerra Mundial, né? A Alemanha reivindicando ser raça superior, né? Os arianos, lá, os nazistas, né? Vão se fiar nesse tipo de absurdo e vão se achar no direito de invadir meio mundo assim. Né? Bom, mas o que incomoda Nilman Daju, né, é a ausência de uma língua dita indígena. Né? O que isso indica para a gente? Né? Que eles falavam Queol ali, eu falava guianense nessa época, né? Isso que a gente está tentando detectar. Né? Ele está falando da experiência dele entre os ancestrais dos Galibi Maruorno atuais, tá, gente? O Laval 2016 vai falar um pouquinho de uma situação, de uma época um pouquinho mais adiante, né? Então, a ação do SPI, para quem não conhece, gente, SPI é o Serviço de Proteção ao Índio, né? Era uma pré-FUNAI, na região de 45 a 67, muda de maneira rápida e permanente os modos de vida. Expulsa
para a Guiana todos os crioulos estrangeiros, interdita a prática da língua crioula entre os ameríndios, que se tornou sua língua principal. Então, ali era a língua principal nessa época, né? Mas aí foi proibido. Regulam o casamento entre ameríndios e não ameríndios. Olha, gente, assim, pelo pouco que eu sei, você ter políticas públicas que visam ao extermínio ou eliminação de um determinado grupo étnico, isso é considerado genocídio, né? Genocídio não é só tu chegar lá, jogar uma bomba e matar todo mundo, não. Se você tem políticas públicas, se você usa o poder para ter políticas públicas ativas como essas, controlar casamento, controlar a língua, proibir, enfim, se você tem genocídio, você está apagando culturalmente pessoas, a cultura de pessoas através de violências físicas e, claro, violências simbólicas, mas sobretudo violências físicas, tá? Então, só para deixar bastante claro, né, que isso foi ontem, tá, gente? 1945, 1967, coisas piores aconteceram, inclusive, depois acontecem até hoje, né? Ainda que não oficialmente. Bom, uma escola foi construída, a aldeia do Cumarumã, né, que restringiu os jovens à aprendizagem do português e veiculou uma certa forma de ideologia nacional que eu já mencionei aqui, né? Que não é algo exclusivo do Oiapoque, mas perpassa o Amapá inteiro, uma ideia, né, de você saber os símbolos, saber as bandeiras dos municípios, saber o hino dos municípios, né? Então você tem um agrupamento, você pega pessoas dispersas nas ilhas da região e as reúne, né, em torno de uma escola que é o aparelho, né, ideológico de doutrinação, no caso, né, de doutrinação como ideologia nacional, a escola. Então, você tem que ser brasileiro, você tem que falar português, você tem que conhecer os símbolos pátrios, a bandeira, o hino, honrar o 7 de setembro, enfim. Então, esse é o processo, digamos, de brasileira, é esse processo de abrasileiramento a que a gente se refere, tá? Bom, e aí os textos, né, que a gente viu sugerem que falavam queol como primeira língua na primeira metade do século XX, e o português, né, parecia ter nenhuma ou pouca presença na época, né? Ainda que falassem ou entendessem, acredito eu, mas você tinha o queol, né? Se o português fosse hegemônico, você não precisaria de uma escola, né, naquela região, para ensinar português e proibir as outras línguas. Então, em resumo, para os galinhos maruana, a gente pode dizer que início do século XX tem queol como L1 e você também pessoas que falavam francês, provavelmente. Apesar de você não verificar, de não mostrar nenhuma fonte que fale isso textualmente, né? E a nossa metodologia aqui é aquela do, digamos, o arqueólogo. Você não tem trabalhos falando, dando dados das línguas, você tem pessoas comentando sobre as línguas que essas pessoas falavam. É nisso que a gente está se fiando, né? Então você tem o queol como ele, e provavelmente você também tem francês, alguma influência de português também, né? E você tem uma mudança, né? O queol é proibido, o português é imposto, e aí você tem uma tendência maior, né, a um português como L1, e o cenário atual que você tem é bastante diverso. Você tem as pessoas, os ignorantes aprendem que é all, né? Você vai lá na aldeia, você vê isso, mas você tem graus, né, de influência diferentes. É normal, você tem um português cada vez mais presente na vida das pessoas. Agora, falando dos caripuna, que são os outros falantes, a gente vai, né, dar uma perpassada básica aqui também um pouquinho na história dos caripuna, que é um pouquinho tem fontes que dizem coisas um pouco diferentes, mas o que as fontes geralmente dizem é que eles são, boa parte, pelo menos os seus primeiros representantes e ancestrais, seriam pessoas, né, que eram revoltosos da cabanagem, né, que ocorreu ali nos anos 30, né, no atual estado do Pará, que na época era a mesma coisa, né, Grão-Pará, né, era tudo a mesma coisa, Grão-Pará e Maranhão, era tudo a mesma coisa, fugiram para a região, né, fugiram para Breves, né, depois de idas e vindas, chegaram ali ao Curipi, e teriam chegado no final do século XIX. E elas falavam tupi, né? Então tem fontes que falam, né, essa fonte aqui em específico, Ferreira e Além, de 2007, falavam tupi. Se refere ao Nhengatu, né? O Nhengatu, que é uma língua, que é uma variedade, né, digamos, falam
quem é criolista de carteirinha vai dizer que a Nhangatu é uma língua crioula de base tupinambá, enfim. Mas não mas, bom, de fato era em Nhangatu que eles falavam, né? Porque é o seguinte, tem outras fontes, como a Argolo 2016, que vão dar uma ideia, né, digamos, de que línguas essas pessoas falavam, né? Se são essas pessoas, elas falavam algumas línguas. Que línguas elas falavam? Você tem a Argolo 2016, né, que fala o seguinte, olha, apesar da diretriz constante no item 6 do diretório do Marquês de Pombal, lembre-se, Marquês de Pombal, pessoal. Então, Marquês de Pombal foi o cara lá do Império Português que simplesmente passou a régua e falou, olha, não tem mais isso de língua geral, Nhangatu, é português aqui, tá? É claro, isso é a lei, ela passa a ser aplicada, mas não quer dizer que automaticamente as pessoas param de falar as outras línguas. Deixa eu beber uma água aqui rapidamente, gente, espera aí. Pronto. Passou a tornar obrigatório o uso de português, né? Então, meus alunos aí da licenciatura intercultural indígena, quem teve aula com a professora Karina lá da história certamente sabe quem é o Marquês de Pombal, né? Bom, tornar obrigatório o uso do português, aí houve a expulsão dos jesuítas, que eram os principais incentivadores do uso da língua geral, né? Então, veja bem, a estratégia, né, uma das estratégias, né, de conversão dos religiosos era, né, ver de maneira friendly, amigável, o uso da língua geral entre os indígenas, uma forma, né, que algumas pessoas acham que, como abordagem de conversão religiosa, é algo atual, não é algo nada atual. Os jesuítas já faziam isso, enfim, né, falar a língua das pessoas que você quer converter, enfim. Bom, a língua geral da Amazônia, o Nhangatu, seguiu seu processo de expansão. Bom, porém, viria a sofrer um golpe profundo com a morte de grande parte de seus falantes na revolta separatista da cabanagem. Como toda a repressão nas revoltas coloniais e também as pré-republicanas, enfim, teve um banho de sangue, né? Então, essas revoltas que ocorreram em 35 e 40, na qual o Império do Brasil, já independente de Portugal, né, já tendo englobado administrativamente o antigo Estado do Maranhão e Grão-Pará desde 23, né? Saiu vencedor, né? O Império Português ganhou dos revoltosos da cabanagem. E boa parte da população foi morta, né? Então, lembrando assim, Belém, por exemplo, naquela época, você tinha uma população bastante bastante variada, com muitas pessoas em Belém, por exemplo, né? E boa parte dessas pessoas foram mortas, esses falantes foram mortos, né? Então, veja bem, olha só, 30% a 40% de seus habitantes foram mortos, né? Na região, Cametá, enfim, 30% a 40% de seus habitantes. Então, foi uma repressão massiva. Se as pessoas fugiram, eram falantes, né, de Nhangatu, né? O que você tem aqui? Essas pessoas falariam em Nhangatu, né? A tal da língua geral, também conhecida como língua geral. Também nesse contexto, no século XIX, você tem uma corrida do ouro, né? Que em Apuag, perdão, aí a pronúncia não deve estar certa, na Guiana Francesa, que é um rio mais oeste, causou uma mudança de vários garimpeiros e pretensos garimpeiros de várias origens ali para a região. Eu já citei aqui o papel dessas corridas do ouro, né, na mistura da região, né? E outra situação, outro dado também interessante que Larry Ramos, 95, fala, é que no século XIX, bom, isso é a segunda impressão dele, tá? Pode asseverar se é verdade ou não. Citando o Coudreau, de 1893, no final do século XIX, todos os ameríndios, exceto os Palicur, eram fluentes em crioulo. Então, não sei se de repente os Palicur estavam escondendo o jogo, não estavam falando perto dele, do Coudreau, também pode ser, né? Enfim. Mas isso aí, né, que a gente sabe hoje que os Palicur, né, pelo menos os adultos até hoje, falam creol, falam como a língua franca da região. Inclusive, na última aula, se eu não me engano, foi a Janina que se referiu a isso. A Janina disse, olha, professor, é a língua franca da região mesmo, ponto final. Bom, citando uma fonte que é muito citada também, Galois e Gruppione, 2013, trabalho aí do IEPE, conforme as informações disponíveis sobre esse povo, é possível que as primeiras famílias chegaram à região do Curipi
Em fins do século XIX, chegaram ao Curipi, né? Mas boa parte foi essa galera que veio de Breves, fugida da capanagem, já se autodenominasse em Caripuna. Além dessas, confluíram para a mesma região outras famílias de origens bastante heterogêneas, incluindo pessoas de origem indígena e não indígena, que ali se estabeleceram e que, no decorrer da primeira metade do século XX, começaram a ser identificadas como integrantes do grupo Caripuna, inicialmente pela Comissão Rondon, que visitou a região no ano de 1927, e mais tarde pela população regional. Foi assim que os descendentes daquelas famílias passaram a assumir-se, diferenciando-se dos demais povos que habitam a região do Açá, com quem compartilham relações em comum, porém de quem se diferenciam enquanto grupo étnico. Né? Então, os caripunas são fruto de uma série de levas, né, de pessoas de origens, de certa forma, diferentes. Tá, então, o que a gente pode dizer sobre os caripuna, né, fazendo o mesmo resumo que eu fiz para os Galibi-Maranhão, em termos de mudança do ambiente linguístico, você tem o Nhangatu, o Queol, provavelmente o francês também, apesar de eu não mostrar nenhuma fonte desse tipo, mas provavelmente pessoas falavam francês também, e algum português. Então, você tem uma outra ecologia, ela muda, né? Você também passa a ter um português com uma tendência à primeira língua, com o Queol mais restrito, mas que não desaparece, apesar, né, de todo esforço governamental para acabar com o Queol. Né? Porque, segundo o governo, isso era ruim, né? Você tem que ser uma coisa só. O é o que o Estado quer que tudo seja uma coisa só. E a gente sabe quando a gente procura unidade total, né, das coisas, todo mundo tem que ser de um jeito, sempre descamba para a violência, né, gente? Invariavelmente. Né, entrando aqui no resumo, finalizando a nossa aula aqui, a gente já vai entrar nas nossas perguntas, então vão aí pensando nas perguntas que vocês vão fazer, deixando no chat. Em resumo, língua e variedade, você, volto a dizer, definições não podem depender somente de critérios objetivos. Né? Os critérios subjetivos são de natureza social e política e são sempre o fiel da balança, o definidor da questão. Né? Eu falei lá no início da aula, voltei a falar do exemplo do galego, falado na Galícia, né? Comparando aí com o exemplo do Queol do Açá, falado do Brasil. Tá? Bom, ecologia do início do contato linguístico. Né? Você tem falantes multilíngues adultos, né? Isso vai dar origem ao guianense. Né? Eram pessoas falantes de línguas do oeste da África. Né? Eram falantes dessas línguas e tiveram contato com certas variedades do francês, falado por essas pessoas com as quais eles tiveram contato nas colônias no século XVII. Falei também da cascata de aquisição de L2 por adultos, né, de crianças com L1, e as sucessivas levas, né, de falantes de outras línguas, enfim, com reinício do processo e azeitamento do processo de variação, né, que acelera o processo de mudança, né. Falantes adultos de diversas línguas precisam aprender rapidamente uma língua estrangeira. Né? Então, você tem uma gramática que é gerada por esses recém-falantes, que tem a variação normalmente esperada de falantes de L2 de uma língua estrangeira. Tá? Nada de excepcional. Bom, você tem, num determinado momento, com o passar das gerações, crianças nascidas ou criadas no cativeiro têm contato com essas diversas línguas que já são faladas por seus pais, enfim, e com essa variedade de francês, ou essas variedades de francês aprendidas como segunda língua pelos seus pais. Né? Você tem um ambiente multilíngue que favorece a variação que precede a mudança. Bom, você tem chegado novas léguas de pessoas, que incrementa periodicamente o ambiente multilingüe. Daí você tem essa ideia, né, de cascata, um fluxo de pressões que possibilita a diferenciação. Guianense, né, era língua franca lá desde o seu início, segundo nossas fontes, né, desde o início da colônia. O Queol, do lado brasileiro, para os Caripuna e Galimaruorna, é a língua de identidade, né? E a gente viu, dando uma olhada no resumo da história dos Caripuna, dos Galibi-Maruorna, que sim, uma língua conta a história dos seus falantes, né? Revela movimentos migratórios, cismas políticos, divisões territoriais e muitos outros elementos de identidade cultural associados à transmissão linguística, que a transmissão linguística se dá através de pessoas. Né? As pessoas têm filhos, elas têm uma comunidade de fala, elas falam com seus filhos e têm contato com outras línguas em determinadas situações, daí você tem a transmissão linguística. Tá? E, bom, por hoje é só, tá, gente?